Fala galera, tudo bom com vocês? Primeiramente, boa noite. Espero que esteja tudo bem. Então hoje, terça-feira, a gente vai começar uma outra live, uma nova live com vocês. Hoje, galera, para quem está chegando agora, o nosso tema, a gente vai falar um pouquinho, vai tratar um pouquinho sobre o SNET, tá bom? Então a gente vai tratar um pouquinho sobre LPO, vai falar um pouquinho sobre o SNET, principalmente com a maior dúvida da galera, que é a recepção de barra. Como realizar o movimento de forma correta para receber essa barra em cima da cabeça. Tudo bem? Então, para quem não me conhece, para quem já me conhece, meu nome é Leandro Carvalho e hoje a gente vai bater muito nesse tema no movimento de LPO, no movimento de SNET. Então, conforme o decorrer do processo, já vão pensando nas dúvidas de vocês para a gente tentar melhorar e tirar essas dúvidas da melhor forma possível na noite de hoje. Tranquilo? Então, hoje, como eu disse já para vocês, a gente vai discutir um dos movimentos mais complexos da face da Terra, que é o movimento do arranco, o movimento do SNET. Então, para quem não sabe, o movimento do SNET ele é o segundo movimento mais complexo da face da Terra, tá? Ele só perde para um exercício, que é o movimento do salto com vara. Então, esse movimento ele é muito complexo, ele necessita de muita técnica, necessita de mobilidade articular, necessita também de força e principalmente de estabilização das articulações para vocês conseguirem executar esse trabalho da melhor forma possível. Então, hoje a gente vai tentar desconfigurar um pouquinho essa questão do SNET é o vilão dos movimentos, o SNET é o pior exercício, pelo contrário. A gente vai mostrar aqui que tem muita coisa boa, muita coisa bacana para vocês aprenderem com esse movimento, que vocês conseguem ter essa transferência direto para o dia a dia de vocês, para os esportes, etc. Então, hoje a gente vai chegar e vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Sejam todos bem-vindos. Bora, Gustavo! Agora sim, pai. Participação internacional. Outros 500. Boa, meu amigo. Bora lá, galerinha. Então, como eu disse para vocês, o que a gente vai conversar? Hoje o movimento que a gente vai trabalhar é em cima do movimento de LPO. Então, a gente vai tentar desmistificar algumas coisas, algumas situações que vem acontecendo no decorrer do processo. Muita gente que não pratica a modalidade do levantamento de peso, muita gente que não treina CrossFit, acaba confundindo o levantamento de peso olímpico, que é o LPO em si, tá? Com o levantamento básico, que nada mais é do que uma categoria, é um outro esporte em cima de outros exercícios. Então, bora falar um pouquinho sobre LPO. O que é o LPO? O LPO é um trabalho de força e potência, tá? Onde vocês vão trabalhar com dois movimentos clássicos. A gente chama de movimentos clássicos, que é, na verdade, o Clean Jerk e o Snatch, que vai ser a pauta da nossa live de hoje. Tranquilo? E a segunda modalidade, o que ela é? É o levantamento básico, que é o powerlift, né? Para a galera que conhece. Então, o que seria o powerlift? O powerlift, ele nada mais é do que uma modalidade onde cada atleta vai realizar 3 movimentos, que é o supino, que é o agachamento e o deadlift, que é o levantamento terra. Então, no powerlift, cada atleta vai executar os 3 movimentos, tá? E no final dessa brincadeira vai ter uma somatória total dessas cargas para cada exercício. Já no movimento do levantamento de peso olímpico, que é o LPO, vocês terão apenas 2 exercícios, que vai ser basicamente o Snatch e o Clean Jerk. Qual a diferença de um para o outro? A diferença é que no LPO é um trabalho de potência. Você vai trabalhar, além de trabalhar cargas pesadas, você vai trabalhar em cima de muita técnica dentro de cada movimento. Como eu acabei de falar no início da live, o Snatch é o nosso segundo movimento mais complexo da face da Terra. Já no trabalho do powerlift em si, o que vai acontecer? Dentro do powerlift, vai ser cobrado força de fato, força pura. Por quê? A intenção daquele indivíduo é realizar a repetição com a maior carga possível. Lógico, dentro de cada categoria. Então, exemplo, homens, você tem categoria em cima dos pesos, mulheres também. É assim eles vão tentando desmistificar dentro de cada
a categoria a cada exercício. E no LPO também não é diferente. As categorias elas são medidas por peso, tá? Então, tem categoria masculina e feminina dividida por peso. E dessa forma, são cobrados os movimentos, tudo bem? Então, falando de fato, por que a gente está falando de LPO hoje? Bom, o LPO, na verdade, ele não é tão conhecido, não é tão falado. Até mesmo nos dias de hoje, depois do CrossFit, da popularização, né? A gente ainda vê um grande preconceito com a modalidade em si. Se você faz LPO, dentro de uma academia, todo mundo te olha estranho. E aí ainda acontece isso até mesmo no dia de hoje. Então hoje a gente vai tentar explicar um pouquinho o porquê disso. Muitas vezes isso acontece até com os professores da área. Eu mesmo já tive muita dor de cabeça com professores da área, ou alunos, pessoas do tipo, entrarem, realizar esse trabalho, e aí muitas vezes serem barrados. Ah, não vai fazer isso, vai te machucar, tu vai te lesionar. Ou seja, muitas das vezes acaba sendo uma falta de entendimento, de fato, da modalidade de alguns amigos nossos, alguns profissionais, né? Leandro, tu tá criticando o profissional? Não. É porque o primeiro detalhe é que a gente se preocupa com a segurança do aluno. Então, quem não conhece de fato como é a modalidade, então acaba tendo esse cuidado um pouquinho maior. Um exemplo, uma aluna minha ontem, né, me ligou, falou: poxa, Leandro, eu estava fazendo um bom dia, um good morning. Para quem não sabe o que é o bom dia, é um movimento onde eu adiciono a minha barra na costa, coluna neutra, e faço o movimento de descida e retorno com essa barra. E aí ela falou: pô, tava com 15 na barra, uma carga tranquila para ela, né? Ela carrega os pezinhos bons. E aí ela tava com dificuldade, ela ia fazer 6 repetições só, tava com dificuldade de dividir o hack, tinha muita gente. Ela falou: vou deixar a barra aqui no chão, vou fazer um clean e jogar para a costa. E aí quando o professor viu ela fazendo o movimento, ele correu para tentar ajudar. Ela agradeceu e tudo, mas aí ela falou: pô, ele meio que pediu para eu parar de fazer, que eu ia me machucar e etc. E aí depois eu conversei com ele e tentei explicar que eu já fazia isso, fazia com mais carga, então aquela carga de fato era tranquilo para eu fazer esse movimento, para eu fazer o movimento do clean de fato, né? Para fazer o good morning tava pesadinho, mas para ela fazer o clean e lançar para cima. Então tem um pouquinho disso, falta um pouco de conhecimento, muitas vezes até de alguns já professores que atuam durante muito tempo. Na verdade não é tanto é mais uma questão de segurança, né, com os exercícios em si, principalmente com os alunos. Até porque dentro da academia, para quem não sabe, a academia ela foi criada com uma questão terapêutica, ou seja, porque a academia existiu. Não foi para ninguém ficar maromba, não foi para ninguém ficar bombado, nem nada. A academia ela surgiu com um único intuito, que era recuperar os soldados do pós-guerra. Então, essa é a pegada da academia em si. Tanto é que a maioria dos movimentos, dos exercícios, você faz com aparelhos. Ou seja, a sua coluna está estabilizada ali, você consegue de fato ter um trabalho onde eu vou isolar uma musculatura ou não. Já no trabalho com peso lift, tanto no LPO quanto no powerlift, você não tem essa... Oi, voltei. Voltou? Galera, deu uma pausa aí. Tá tudo normal já, retornamos. A internet mandou um abraço, né? Voltamos. Mas enfim, bora lá. Então, galera, bora entrar no conteúdo de fato para hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento da LPO do SNAT, tá? E para quem não sabe, né? Para quem não sabe, o movimento do SNAT é um dos meus movimentos preferidos. Leandro, por que é teu movimento preferido? Já vou chegar lá, vou contar uma historinha para vocês, tá? Como eu comecei a gostar do SNAT? Para quem não sabe, o movimento do SNAT
ele é a maior dor de cabeça, a maior dificuldade para muitos praticantes da nossa modalidade, tanto da LPO quanto do CrossFit. Então, porque o movimento do snatch, acaba se tornando um inimigo de muitos dos praticantes. Porque para te fazer um bom snatch, precisa de muita técnica mesmo. Ou seja, você precisa treinar basicamente de forma diária esse movimento. Além disso, você precisa de força dos estabilizadores, força de core, você precisa de uma boa recepção, uma boa mobilidade. Então tem muita coisa que envolve o movimento do snatch, né? Então, pensando nessa questão, o que vai acontecer? Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, como foi para eu me aproximar desse exercício, como foi para eu conseguir realizar, etc. O movimento do snatch, para quem não sabe, apareceu no meio de um treino, né? Tava treinando com a galera, nem sabia o que era exercício. Quer dizer, já tinha visto bastante, mas nunca tinha executado. E aí nesse dia, nós iríamos treinar novamente, pela primeira vez, o movimento do snatch. E aí, eu tentei fazer com a barra, movimento de squat e snatch. E todo mundo de fato se admirou. Para quem não sabe, estava começando o CrossFit aqui em Belém. Então muita gente sempre teve dificuldade em realizar esse movimento. Então peguei a barra, executei da forma como me falaram que era para executar e saiu. Lendo só com o peso da barra? Sim, o peso da barra foi o início. Aí ainda falaram assim, com a barra foi fácil. Quero ver com peso. Aí eu já ia botar 5,5, né? Aí falaram, não, bota 2,5, tu pode te machucar. Aí eu, botei 2,5, subiu fácil de novo. Aí boto 5,5. Fui, tentei, ajustei a carga, botei 5,5. A gente já olha para a anilha diferente, né? Para quem vem na musculação, a anilha de levantamento, o tamanho é diferente. E aí fui, coloquei 5,5, realizei o movimento, primeira vez, subiu. Aí todo mundo ficou assim meio abismado. Pô, primeira vez que tu faz esse movimento, subiu assim tão fácil. O que é? Aumentei de novo. Eu sei que nesse dia, nessa primeira vez aí que eu executei esse movimento, eu cheguei nos 10, 40 quilos, né? Hoje é ridículo. Mas todo mundo ficou assustado porque era a primeira vez que eu estava executando o movimento, já sabia o que era, já tinha estudado, já tinha lido o que era bastante, mas nunca tinha praticado de fato. Tentei aumentar e não deixaram, mano. E aí eu sou obediente, né? Eu vou fazer o quê? Não aumentei o snatch e mantive lá aquele peso para realizar um movimento de squat, etc. E eu fiquei, porque todo mundo tá assim meio que assustado, falando que essa carga é muito alta, que é isso, que é aquilo, que eu posso machucar. Tipo, eu sei que é um movimento complexo, já estudei, mas eu não senti dificuldade nenhuma. E com o passar do tempo, eu fui entendendo o seguinte: por que eu não senti dificuldade com aquele movimento? Primeiro, eu já praticava outras modalidades, eu já tinha força, fazia musculação. Para quem não sabe, eu competia outras modalidades desde criança, basicamente, e principalmente eu tinha muita mobilidade. Então, não tive dificuldade nenhuma para realizar esse trabalho de estabilização que todo mundo tinha na época. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais. Fui pegando gosto, fui tentando executar, tentando melhorar. Foi aí que entrou justamente a questão onde eu comecei a estudar cada vez mais e aprender com quem sabia da modalidade, fazer cursos, viajar para fora e etc. Dessa forma foi que eu comecei a gostar de fato do movimento. E, enfim, mesmo antes de fazer o movimento direitinho, eu já tinha noção do que era certo, do que era errado e como eu ia colocar isso no meu treino. Meio que uma intuição. Se eu fizer isso, eu acho que dá certo. Não, se eu fizer isso, eu acho que vai dar errado. E mesmo assim eu tinha esse olhar um pouquinho mais clínico, né? Com os alunos, com as pessoas que eu estava vendo de fora. E aí eu comecei a estudar cada vez mais, e logo pintou a oportunidade de eu dar aula de LPO pela primeira vez. E foi aí que cada vez mais eu tentei me qualificar, venho me qualificando, né? Porque a gente não para de aprender dia após dia, para tentar dar um melhor suporte para todo mundo. Então, o meu amor pelo snatch, ele começou basicamente dessa forma, né? Foi assim que eu comecei a me apaixonar por ele.
Então, foi com muito treino, foi com muita dedicação, foi com muito estudo e foi principalmente, tá, tentando beber da fonte. O que seria beber da fonte? É tentar aprender com os melhores. Aprender com os melhores. Então, tinha uma oportunidade de estar perto de alguém que de fato vivenciava aquilo dia por dia. Campeões mundiais, olímpicos, etc. Eu estava lá. Foi um investimento, mas foi um investimento em conhecimento, ou seja, ninguém vai tirar de mim. Então até hoje eu consigo colher alguns frutos que eu plantei lá atrás. Tá? Então, falando disso, completando um pouquinho sobre os nets, sobre como eu me apaixonei pelo movimento, e eu vou colocar um pouquinho sobre a fase, que é a fase mais crítica para a maioria de vocês, que é a fase da ativação. Então, como que eu vou melhorar? Bora chegar no X agora da questão. Como que eu vou melhorar essa fase de ativação de barra? Como eu vou conseguir melhorar essa recepção? Como eu vou conseguir estabilizar melhor essa barra acima da cabeça, tá? Então, quando a gente fala desse movimento de ativação de barra, que é o nosso X da questão hoje, o X da nossa live de hoje, a gente vai falar do seguinte ponto, tá? Para eu conseguir estabilizar essa barra, eu preciso ter força nos meus estabilizadores, tá? De ombro. Então, eu preciso ter mobilidade articular também, tá? E lógico, eu preciso aprimorar a minha velocidade, tudo bem? Como que eu vou fazer isso? Calma, que eu vou deixar um passo a passo aqui para vocês da melhor forma possível, tá bom? Então, como eu vou trabalhar mobilidade de ombro? Mobilidade, galera, é igual tomar banho. Não sei se tem alguém aqui que toma só no dia de sábado, mas eu falo que mobilidade é igual tomar banho. Você tem que fazer isso todos os dias, todos os dias. Algumas pessoas já nascem com uma ótima mobilidade. Outras têm um pouquinho mais de dificuldade, ou seja, é um trabalho um pouco mais doloroso, porém que vai dar resultado, tá bom? Por que treinar mobilidade? Primeiramente, eu treino mobilidade pelo primeiro fato. O primeiro fato por treinar mobilidade é conseguir trabalhar com amplitudes máximas dentro de cada exercício. Então, para quem não sabe, o movimento do snatch eu trabalho com as duas mãos acima para estabilizar essa barra. Se eu jogo esses braços acima, eu tenho que manter essa barra ligeiramente na parte posterior da minha cabeça para eu ter uma melhor estabilidade. E aí, para eu conseguir segurar essa barra acima da cabeça com peso, eu preciso justamente ter uma boa mobilidade de ombro para eu conseguir ter essa estabilidade. Então, se eu não trabalho isso no meu dia a dia, ou se eu não fui privilegiado e nasci assim, fica impossível fazer um movimento do snatch. E aí, quando eu penso em trabalhar a barra acima da cabeça e penso em agachar com essa barra, as coisas dificultam muito mais. Por quê? Porque eu preciso de mobilidade em outras articulações também. Então, uma das articulações que a gente mais vê a galera com dificuldade é o que a gente precisa no movimento do snatch, que é ombro e tornozelo. Então, vocês já viram aquele agachamento que a pessoa começa descendo em linha reta e vai projetando o tronco para frente, principalmente fazendo um back na academia, quase deitando? Isso muitas vezes acontece por falta de mobilidade no tornozelo, tá? Então, a mobilidade é o ponto-chave. Você tem que trabalhar isso dia após dia. Tem uma outra questão para trabalhar a mobilidade. Por que trabalhar a mobilidade? Eu vou trabalhar a mobilidade com o intuito de não me lesionar. Bem? Então, quando eu faço um trabalho direitinho de mobilidade, faço o trabalho de ativação correta, a probabilidade de eu me lesionar, ela vai o quê? Ela vai reduzir. E o detalhe da mobilidade é que ela tem que ser trabalhada por um movimento específico que vai ser feito naquele dia. Então, exemplo, vou realizar um agachamento. O que eu vou trabalhar? Vou trabalhar mobilidade de tornozelo, de quadril, e vou tentar focar justamente na dificuldade daquele meu aluno. Ah, Leandro, então você está dizendo que quando eu vou agachar, eu não vou trabalhar meu ombro? E aí vai depender de pessoa para pessoa. A gente sabe que
algumas pessoas que são privilegiadas, têm uma mobilidade um pouquinho melhor e tu consegue exigir isso delas. Ou seja, exemplo, quando eu vou trabalhar um agachamento, tá? Eu não faço movimento de trabalho de ombro, não faço mobilidade de ombro. Graças ao meu bom Deus, eu já nasci com uma boa mobilidade, sempre pratiquei esportes e nunca tive essa dificuldade em si, em realizar esse trabalho, né? Então, mas a maioria dos nossos alunos não são dessa forma. Então, muitos acabam tendo uma programação de mobilidade específica para fazer no dia a dia após dia. E aí a gente acaba dando ênfase na maior dificuldade de cada um. Então, eu tenho alguns alunos que nunca conseguiram fazer um movimento de overhead squat, ou então nunca chegaram a quebrar o paralelo. Para quem não sabe o que é o paralelo, é o ângulo de 90 graus. Então, o que aconteceu? Tive que fazer primeiro um trabalho de como entender o movimento, dele assimilar o movimento em si, fazer um trabalho mais neural. Depois, junto disso, fui trabalhando mobilidade em cima de cada articulação. E hoje em dia, esse mesmo aluno já consegue agachar de fato. Eu vou ver se até acho um print de um agachamento dele no início e um outro de hoje em dia ele fazendo. Então, é um trabalho um pouquinho chato, porém que dá resultado. Ou seja, eu só consigo realizar um bom snatch se eu tiver mobilidade. E se eu tenho uma boa mobilidade, eu consigo, logicamente, estabilizar melhor essa barra e não me lesionar. Então, essa é a importância da gente trabalhar a mobilidade, além de outros detalhes que a gente vê por aí, tá? Outro detalhe importante do movimento do snatch, qual é? É entender a minha transição, tá? Quando a gente fala de ativação e recepção de barra, eu tenho que entender que o meu movimento ele é dividido em 3 fases, tá? Qual é a primeira fase? Para eu começar com essa barra na costa. Eu começo com o movimento de press, onde eu empurro a barra para frente. Então, quando eu empurro a barra para frente, tá? Para cima, desculpa, eu estendo meu braço, eu alinho. E eu tenho a minha segunda fase. A minha segunda fase, o que ela é? É onde eu vou expandir a minha caixa torácica. Eu vou abrir meu peitoral, tá? E vou realizar uma adução das escápulas. A minha escápula, ela fecha. Tudo bem? Essa é a fase 2. Quando eu faço esse movimento 2, automaticamente a minha postura muda. A minha cabeça ela fica posicionada, meu peitoral abre, meu ombro vai para trás e minhas escápulas elas fecham. Tranquilo? E a minha terceira e última fase é uma das fases mais complexas. É onde eu vou realizar o meu movimento de ativação e rotação. Então, o meu cotovelo, ele não pode apontar para baixo. Tranquilo? Se o meu cotovelo aponta para baixo, o que, que vai acontecer? A barra vai cair e vai me amassar. Então, eu tenho que realizar esse movimento aqui, olha. Cotovelo ligeiramente para trás. Percebe que o meu ombro ele vai girar e a minha escápula vai apertar lá atrás. Ela vai apertar. E aí, o que, que eu vou fazer? Aumento a ativação abrindo meu peitoral. Então, quando eu divido meu movimento em 3 fases, vai funcionar da seguinte forma. 1, empurrei. 2, realizei a rotação, cotovelo para trás, fechei a escápula, abri o peito. E 3, ativei. Essa minha ativação ela é para trás, não para cima e para frente, como muita gente acaba fazendo. Então, essas 3 fases, para quem não sabe, para quem nunca viu, eu tenho um vídeo no meu feed. Eu acho que é a 3ª fileira ou a 4ª. Que eu estou mostrando o passo a passo dessa ativação para vocês, tranquilo? Então, quem está com dúvida, corre lá e dá uma olhada daqui a pouco, que vocês vão entender direitinho. Então, essa fase, ela tem que se tornar automática, porque eu tenho uma conexão da minha cintura, de toda a minha cintura escapular, para eu estabilizar melhor essa barra. Então, quando tem essa conexão, o que que acontece? O meu movimento do snatch, quando eu jogo a barra para cima e recebo, ele é dividido em 6 pontos. Quando eu faço todo esse trabalho que eu acabei de passar para vocês, ele é dividido apenas em 3. Ele forma uma base de triângulo, onde toda a pressão ela vem aonde? Na minha cintura escapular. Então, quando eu faço esse trabalho, eu tenho que estar atento nesse passo a passo, que ele vai me ajudar justamente nessa questão, tranquilo? E aí tem a minha última fase, que é justamente o receber essa barra embaixo. O que eu posso fazer para realizar esse movimento, para receber essa barra da melhor forma possível? Então, primeiro detalhe,
é você realizar esse passo a passo da melhor maneira possível. Esse tem que estar no automático. Então, todo dia, quando eu chegar no box for treinar genética, o que eu vou fazer? Peguei minha barra, 1, 2, 3, ativei. Para quê? Para quando eu realizar esse movimento de transferir a barra para cima, eu já chego na minha ativação correta, da forma que ela tem que ser, entendeu? E aí, meu terceiro momento é um drop balance. O que seria um drop balance? Eu vou realizar uma queda para baixo da barra com velocidade e vou receber essa barra com os braços estendidos. Então, esse drop balance, eu tenho a possibilidade de começar a fazer ele com PVC, dar continuidade com a barra, até trabalhar com carga. Então, isso é um processo que a gente vai melhorando dia por dia, devagar. Quando eu vou trabalhar em qual fase eu vou trabalhar com a porcentagem de carga? Eu vou trabalhar com as certas porcentagens da minha carga dentro do processo onde eu já estou familiarizado com todo esse método, com todo esse passo a passo. Então, para quem faz esse movimento do ginete, segurando aqui, ativando para cima, para mudar isso, dá um pouquinho de trabalho, tá bom? Então, vocês vão colocar isso no dia a dia, como dever de casa de vocês. Recapitulando os pontos. Ponto 1, empurrei a barra para cima. Ponto 2, abri o peito, girei o cotovelo levemente para trás, a escápula vai fechar. E o ponto 3 eu vou ativar. Então, novamente, 1, 2, 3. Ativei, voltei. Quantas séries eu vou fazer isso? Tentem fazer 4 séries de 5 a 6 repetições, tá? Terminei isso de fazer com PVC, pega a barra, faz a mesma tarefa. Vocês vão estar também fortalecendo o ombro de vocês. E aí, para fechar, a gente volta e vai para o drop balance. Drop balance, barra na costa, abre o peito, estabilizei, cai para baixo da barra com velocidade. Braço estendido, estabilizando a barra com o mesmo passo a passo que a gente acabou de trabalhar. Tranquilo? Então, galera, eu queria trazer para vocês hoje é isso, tá? Então, espero que vocês tenham curtido o nosso tema de hoje, nossa live de hoje. A gente tentou colocar um pouquinho sobre um dos pontos importantes aqui sobre o movimento do snatch. Para quem não sabe como é esse passo a passo, como realizar de fato, para quem não entendeu direito, corre no meu feed, no meu Insta, que tem lá todo esse movimento direitinho, todo o passo a passo, tem 2 ou 3 vídeos desse exercício. Então corre e dá uma olhada, que isso vai fazer muita diferença no movimento do snatch de vocês, tá bom? Então, galera, muito obrigado pelo dia de hoje, valeu, tenham todos uma excelente noite, abraços para vocês, valeu, bebês!